Bom, vamos falar hoje sobre regressão linear. É continuação do termo da aula sobre correlação. Bom, vimos que duas variáveis podem estar relacionadas, porém, será que eu posso, diante de uma correlação, prever valores de uma variável em relação a outra? Então, na aula de hoje, nós temos que entender essa fórmula que já foi estudada em geometria analítica, no colegial. Vocês devem ter tido um curso de geometria analítica e quem fez bem esse curso terá mais facilidade para entender a aula. Quem tiver muita dificuldade é porque o curso de geometria analítica, matéria que cai no vestibular, não foi muito bem assimilada, né? Bom, então a regressão analisa relacionamento de uma variável dependente e uma independente. Lembra na aula de correlação eu falei sobre notas que os alunos obtêm, tiram na prova após um determinado número de horas de estudo, né? Então eu teria aqui a nota que eles tiraram na prova, que se fala variável dependente, enquanto que as notas de estudo, o número de horas de estudo, variável independente, né? Então aqui eu teria a nota dado por essa fórmula, onde x é horas de estudo e a e b são constantes, constante linear e angular. Então nós temos aqui essa representação gráfica diante de um diagrama de dispersão, scatter plot em inglês, ou scatter diagrama em inglês. Aqui eu tenho horas de estudo, por exemplo, e aqui eu tenho a nota dos alunos. E aqui são as notas, notas e tempo de estudo de cada aluno. E daí eu vejo que uma reta representa bem os dados, há um ajuste linear. E aqui então a tangente de inclinação, desse ângulo aqui de inclinação, entre a reta e o eixo x aqui, essa inclinação tangente de alfa é dado pelo b. B corresponde arco tangente de alfa, né? E o A é o intercepto linear, é o valor que a reta atinge aqui o eixo y, ok? O modelo de regressão linear trata-se de encontrar a reta que melhor ajusta, né? Então tem o famoso método dos mínimos quadrados, que foi desenvolvido, eu creio que também no século XVIII, por Legendre e outros, né, matemáticos. E agora vamos para um exemplo. Eu tenho aqui uma variável que é altura, outra variável é teor da droga das folhas, né? Então, variável x é a variável independente da altura da folha. E o y é o que eu meço, o teor, a concentração da substância, ok? Pode-se dizer predizer que o teor da droga, né, o teor da substância, a partir da posição da folha. Então, é disso que se trata. Então, eu tenho aqui os valores. Um valor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 valores de 15 casos onde eu medi a altura da folha e a concentração da substância, ok? Então, qual é a primeira regra de análise de dados? É fazer gráficos. Então, é isso que nós vamos fazer, para ver se estamos ou não diante de um relacionamento linear, né? Então, por que é importante essa avaliação inicial? Então, eu trago aqui para vocês um artigo da década de 60 por um americano chamado Hanscom, acho que é Florence Hanscom. Ele mostra esse conjunto numérico, esse diagrama de dispersão 1, diagrama de dispersão 2, 3 e 4. E o que tem de interessante nesses diagramas? A gente vê que são diferentes. Olha, esse diagrama aqui é bem diferente desse, né? Esse diagrama, o diagrama 4 é diferente do 3, do 1, do 2, ok?
podemos dizer que entre 1 e o 3 tem certa semelhança, mas aqui tem uma medida discrepante fora, né? Bom, esses 4 diagramas de dispersão, em todos eles vale o mesmo coeficiente de correlação. E esses 4 diagramas apresentam a mesma equação da reta de regressão, porém eles são diferentes. Então vocês vejam que interessante. Com esse valor de coeficiente de correlação, com esse valor, com essa expressão da equação de regressão, eu estou no caso 4, ou no caso 3, ou no 2, ou 1. Qual dos 4 eu estou? Posso dizer que estou em todos. Então, se uma pessoa, diante dos valores x, y, ela já calcula o R, já calcula a equação de regressão e vai adiante, já começa a interpretar e não faz a figura, ela pode cometer um erro desse tipo. Ela começa a dizer que tem um relacionamento linear entre x e y, mas acontece que ela está aqui. Ela pode dizer que tem um relacionamento linear, mas ela está aqui. Ela não sabe se está aqui. Aqui seria o ideal. Tá? Aqui estamos numa situação onde tem que haver comentários sobre esse valor discrepante. Aqui está quase ideal, né? Quase ideal. O relacionamento linear aqui ainda não está perfeitamente explicado, né? Bom, então é importante verificarmos aqui se é possível ou não, no caso aí da altura e do teor da substância, se estamos ou não diante de um relacionamento, de um ajuste linear. E nós verificamos que sim, que a relação entre altura e droga é possível dizer que há um relacionamento linear, né? O método de mínimos quadrados, ele vê a distância de cada valor em relação à reta, então ele estabelece uma forma, um método para calcular. E daí se obtém essa expressão. Como se calcula A e B, tem nos livros e tem nos programas de estatística, ok? Agora nós estamos indo de uma maneira mais conceitual para abordar esse tema da equação de regressão, né? Bom, o sinal negativo aqui, o que indica? Que é um relacionamento inverso, correlação negativa. O valor B, A mais BX, o valor de coeficiente angular, ele está relacionado com o coeficiente de correlação visto na aula passada, né? O sinal menos indica o negativo, o relacionamento entre a concentração da droga e a altura. A figura representa uma inclinação negativa. Agora vamos para o caso de previsão, né? Predição, né? Bom, e se eu estiver a uma altura, a uma folha, a folha está a 5 metros da árvore, né? Do chão até a posição da folha, eu tenho 5 metros. Quanto é que eu vou obter de concentração de teor da droga? Eu obterei esse valor aqui, 47,8. Como? Eu tenho aqui a fórmula, A é constante, B é constante, multiplico aqui pelo valor da altura, que é 5. Faço as contas e pronto. Aqui eu tenho esse valor. Outro caso possível. Agora eu quero saber 15 metros de altura da folha. Bom, nesse caso, coloco 15 aqui e passo a ter um valor negativo. É possível? Tem sentido um valor negativo? Não, não tem. Bom, o que está acontecendo aí? Está acontecendo que com 5 metros eu tinha uma interpolação, obtive um valor possível. A equação de regressão foi confiável. Agora não é confiável. Por quê? Porque o valor deu negativo. Agora estou diante de um caso de extrapolação. Então, quero chamar a atenção de vocês. Aqui esse exemplo 2 não existe. Bom, que estou aqui diante de um caso de extrapolação. Então, quando é confiável, vamos dizer assim, válida a equação de regressão? Aqui, ó, diante
da equação de regressão obtida pelos reais valores, né? Aqui tudo bem, ela é confiável, mas em casos de extrapolação ela não é confiável, ok? Então, a interpolação em geral muito segura e a extrapolação só é válida quando se pode garantir relacionamento linear além da região de observação. Então, nesse exemplo, os teores seriam negativos em qualquer folha acima de 12 centímetros. Aí teria que vir aqui, né? Onde está a folha aqui, né? E qualquer valor acima, né? Eu teria valores, aqui o cálculo, acho que a partir de 12 aqui começa a ficar negativo, né? Então ela é válida até 12 metros, ok? De altura. Então, senhores, ficou claro então o que vem a ser inclinação, coeficiente angular negativo, a interpolação e a faixa de extrapolação. E então também é importante que antes de estabelecer, de confiar na equação de regressão e no coeficiente de correlação, que nós façamos uma figura. Primeira regra de análise de dados, segunda regra e terceira é fazer figuras, tá? Fazer uma abordagem gráfica, make a picture, plot data, como dizem, né? Obrigado pela atenção.